Bom dia, minha gente. Boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês vão estar ouvindo essa palavra. Só que veio alguns versículos ao meu coração e eu gostaria muito de compartilhar com você. Um dos primeiros versículos que eu gostaria de compartilhar com você se encontra lá em 1 João, capítulo 2, primeiro versículo, que é muito conhecido. Vou citar aqui para vocês, ó. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Esse é o primeiro versículo que eu gostaria de deixar para vocês. Agora eu vou para o outro versículo que eu também queria compartilhar com vocês, que se encontra também em 1 João, capítulo 3, versículo 20, que diz: Pois se o nosso coração nos acusa, que é aqui, né? Se o nosso coração nos acusa, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. O porquê de eu estar compartilhando esses versículos. Veio ao meu coração, né, esse segundo versículo que eu compartilhei com vocês, de 1 João 3:20, que se o nosso coração, que não é esse órgão que pulsa, mas esse órgão, essa mente, né, nos acusa, Deus é maior. Mas o que veio ao meu coração foi que muitas das vezes, quando nós paramos para aconselhar alguém ou querer ajudar alguém, nós somos muitas das vezes como aquele filho que permaneceu na casa do pai. Sabe aquela parábola do filho pródigo? Que um dos filhos pediu a herança para sair, porventura ficou um que continuava cuidando das ovelhas do seu pai, um que continuava na casa. Porém, quando o seu irmão voltou, que o seu pai se alegrou e celebrou com o retorno do seu filho na casa, de vez do irmão se alegrar, o que ele faz? Como é que pode? Eu tô aqui te servindo, eu tô aqui, eu não fui embora, porém o meu irmão, né, te largou, pediu a herança, e o Senhor o recebe desta maneira, com festa, com alegria. E o Senhor nunca me deu nem um novilho, nem sequer um novilho para me alegrar com os meus amigos. Porém, o pai vai dizer para ele: meu filho, você tá aqui, tudo isso também é teu. E o que eu quero chamar a sua atenção aqui, pro filho que permaneceu, porque ele estava na casa, ele estava ali, né, querendo ou não, cuidando das coisas do seu pai, não saiu, porém, em um determinado momento, por uma situação, foi revelado aquilo que estava no seu coração. Foi revelado que ele estava na casa do pai, mas era como se ele não fizesse parte, era como se ele estivesse lá de corpo presente, mas não sentisse o afeto, o carinho, que tudo aquilo era dele também, sabe? Ele estava na casa do pai, mas ele era como se ele não se sentisse filho, sabe? Ele não se sentisse participante de tudo aquilo. E o que eu quero trazer aqui para você, para nossa meditação, que muitas das vezes, quando alguém, né, sai da casa do pai, que prefere muitas das vezes estar aí, né, pegou a sua herança e está aí no mundo fazendo coisas que talvez a gente talvez pode dizer: Deus me livre de sair da casa do meu pai, sabe?
eu saí da casa do meu pai, eu tô aqui, tá bom demais, mas talvez em nosso coração não tenha se achado a alegria da salvação, não tenha se achado realmente o regozijo de estar na casa do Pai. E quando se deparamos com pessoas que muitas das vezes estão cansadas, estão frustradas, muitas vezes pessoas que podem ter até mesmo um pecado, nós se colocamos muitas das vezes no lugar desse jovem, que a gente, como Jonas, né? Que o Senhor mandou ele pregar na cidade de Nínive, e Jonas não queria ir. E muitas das vezes as pessoas dizem que Jonas não foi com medo, sabe, medroso, que Jonas queria fugir. E desde uma certa idade, né, desde novinha, a gente escutando essas histórias de Jonas, o que eu tinha ali por compreensão era que Jonas tinha medo. E não, Jonas só não queria que aquele povo fosse alcançado pela misericórdia de Deus. Porque havia um decreto de que Deus ia acabar com aquela cidade. Havia um decreto que Deus ia destruir aquela cidade. E Jonas sabia que Deus ele era misericordioso. E que se aquele povo se arrependesse, Deus voltaria atrás com sua palavra e não destruiria a cidade. O que Jonas queria era que o povo pagasse pelas suas maldades. Era que o povo realmente fosse destruído. E o que acontece? Todo aquele processo de Jonas foi engolido por um peixe. E ali ele clamou naquele ventre do peixe e clamou ali ao Senhor. E Jonas vai falar que era como se ele estivesse no abismo, como se ele estivesse no inferno. E ali ele clamou ao Senhor e o Senhor fez com que aquele peixe cuspisse Jonas para fora. E Jonas voltou à direção. E o Senhor retornou a falar, olha, vai lá e prega para aquele povo. E ele foi, né, com gosto de gás, pregando para aquele povo, dizendo para aquele povo que Deus ia trazer juízo, que Deus não estava se agradando das obras deles. E sabe o que acontece? Aquele povo se arrepende. Aquele povo proclama ali um jejum que eu acredito que, se eu não estou enganada, né? Até as crianças que mamavam ali no peito ficou sem mamar. Até os animais que comiam ficaram sem comer. Eles vestiram um pano de saco e foi achado no coração deles verdadeiro arrependimento. O que eu quero trazer aqui pra você, e pra minha vida também, é que quem tá longe, que quem muitas das vezes está se sentindo sozinho, que está se sentindo desanimado na fé, que talvez não esteja com aquele fervor que você esteja, sabe? Com aquela alegria que você está de ler a Bíblia, ou de jejuar, ou de ir para os cultos. Porém, a Bíblia fala aqui, né, em 1 João 3,20, que se o teu coração te acusa, maior é Deus. E o que eu quero trazer aqui para você é que a gente não precisa se colocar no lugar de acusador, que a gente não precisa apontar aquilo que eles mesmos sabem. Porque até no culto de ceia, a Bíblia vai falar que cada um se examine a si mesmo. E eu acho que é um dos cultos que a gente fica mais reflexível. A gente fica mais refletindo sobre a nossa vida. É um culto que o inimigo faz de tudo para que a gente não venha participar ali daquele momento tão glorioso, que é participar do corpo ali, né, da carne do Senhor, participar ali daquele conjunto ali juntamente com a igreja, celebrar, né, em memória do Senhor, celebrar a morte e ressurreição de Cristo, sabe? E é naquele momento que surge um turbilhão de pensamento. Ah, tu fez isso, tu fez assado. Ah, tu passou o mês assim. Ah, tu falou daquele jeito. No momento da ceia vem um monte, ó. Mas a Bíblia vai falar que se o teu coração te acusa, maior é Deus. O se examinar não é para que você deixe de participar da ceia. O se examinar é para que você venha olhar para dentro de si e reconhecer sim que você é pecador, mas olhar para dentro de si e dizer: Senhor, eu sou pecador,
mas buscar, através daquele momento, através de tudo isso que você fez em Deus, o perdão, buscar realmente o arrependimento. E é através da reflexão que você faz, daquele momento que você se analisa, acha o fermento, acha a falha dentro de você, e você olha que através do sacrifício de Jesus, onde habita o pecado, superabunda a graça. E a graça nada mais é do que o favor imerecido. A gente não merece. Porém, através do sacrifício de Jesus, Ele nos purifica de todo o pecado. E é isso que eu quero falar pra vocês. Conhece alguém que não tá bem? Conhece alguém que talvez você queira, talvez, se colocar no lugar de juiz, ou talvez eu queira me colocar no lugar de juiz, de apontar as falhas de alguém? Que não venhamos fazer isso, que a mente daquela pessoa já deve estar turbilhada, mas que a gente venha apontar pra Cristo. Sabe? As pessoas muitas das vezes estão assim, desesperadas, o espírito delas estão gritando. Isso também nos leva a não ser motivados por aquilo, pela aparência. É como se a gente estivesse pregando num culto e a pessoa se sente cara amarrada, mas a gente não sabe o efeito que a palavra está fazendo, causando dentro dela. Talvez ela tá ali, mas tá igual aquele publicano, sabe? Senhor, sou pecador, eu não sou digno nem de olhar para cima. Senhor, eu sou pecador. E muitas das vezes a gente pode estar igual o fariseu, pregando aqui, cara amarrada. Ah, Senhor, eu fiz meu jejum de hoje. Ah, Senhor, eu fiz minha doação, dei meu dízimo. Ah, Senhor, eu tô de acordo, já fiz um evangelismo durante o mês, então tá bom demais. E essa pessoa que vem uma vez no culto? E essa pessoa que parece que nem é crente, por exemplo? E talvez dentro dela tá uma luta ali, realmente da carne contra o espírito. Tá uma luta. Dentro dela tá aquela confusão. Ela, Senhor, me ajuda a ser livre desse mal. Senhor, me ajuda a ser liberto. Gente, porque precisamos desmistificar que o arrependimento só vem através do choro. Não. O arrependimento nos traz ali a reflexão que precisamos mudar. Muitas das vezes podemos chorar sim. Só que muitas das vezes a gente vai ficar ali pensativo. E o verdadeiro arrependimento é aquele que vai, confronta a sua vida e você, muda. Você luta contra aquilo. Você fala, não, eu já não quero mais ser escravo disso. Eu quero ser livre desse mal. Precisamos parar de julgar aqueles que vêm até a mesa. Precisamos parar de julgar aqueles que vêm participar conosco dessa ceia tão gloriosa que nós recebemos através da palavra de Deus. É isso, precisamos parar. Sabe aquele fariseu que convidou aquela mulher? Aliás, convidou Jesus pra ele ir na casa dele, comer lá. Aquele fariseu fez mesmo só, tipo assim, como eu posso falar, só por educação, talvez. Ah, Jesus aí tá fazendo muito milagre, não sei o que, então vou chamar ele, né? Pra eu pelo menos ser assunto de alguma coisa. Talvez, né? Isso eu tô dizendo aqui. Mas não tá na Bíblia, eu tô conjecturando, né? Igual os pregadores falam. E muitas das vezes a gente se faz igual aquela mulher, mesmo sem ser convidada, só de ouvir e ir lá. E é isso, gente. Aquela mulher, ela levou um vaso de alabastro. Tinha um unguento muito caro. E ela se colocou ali na presença do Senhor e com certeza quando ela viu Jesus ali. Porque a Bíblia vai falar que ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu que Jesus estava naquela casa, então ela com certeza já ouviu alguma coisa do Senhor. Quando ela ouviu Jesus,
quando ela viu Jesus, ela foi por detrás e começou a chorar nos pés do Senhor. E ele começou a enxugar os pés de Jesus com os cabelos. E logo depois quebrou aquele vaso de alabastro e ungiu os pés de Jesus. Talvez quem olhou ela indo pra lá, ou até mesmo quem viu ela naquele dia, lá vai a pecadora, lá vai a prostituta, lá vai aquela que se deita um ruim com o outro, mas dentro dela queimando. Eu vou lá, eu ouvi que Jesus está lá, então eu vou lá e eu vou dar tudo de que eu tenho de mais precioso. E sabe, a oferta em si, né, a oferta que a gente dá, sei lá, a oferta mesmo, é importante para a manutenção da igreja. Só que como Davi falou, olha, Senhor, se o Senhor quisesse sacrifícios e holocaustos, eu te daria. Mas o que o Senhor quer é um espírito quebrantado, um coração contrito. É isso que o Senhor quer. Sabe? Muitas das vezes deixarmos algumas coisas, se calarmos, é uma oferta pro Senhor. O que eu quero falar aqui pra você, que o maior sacrifício, que a maior adoração, que a Bíblia vai falar que o Senhor requer de nós, é um culto racional. É um culto com entendimento. É um culto que eu cultuo ao Senhor com o meu corpo, com a maneira que eu falo, com a maneira que eu me expresso, com a maneira que eu me importo. Gente, porque cantar é muito fácil. Me expressar, aleluia, é muito fácil. Mas sabe, a gente, ser um caminho, ser como se fosse um caminho, assim, a gente sabe que João 14,6 você vai falar que ele é o caminho, mas é como se a gente fosse uma ponte, né? Assim, uma palavra meio assim, né? Mas tipo como uma ponte para que as pessoas venham se chegar até Jesus, sabe? Talvez as pessoas podem se encontrar com Jesus de uma maneira assim, né? Que seja através de sua vida, que seja através de minha vida. Que as pessoas, nossa, eu tava me sentindo tão assim, tão borocochô, eu tava me sentindo tão cabisbaixo. Mas depois de conversar com essa pessoa, eu tô me sentindo tão bem, tão renovada. Sabe? Eu tava me sentindo com um peso tão grande sobre mim, um fardo, uma angústia. Mas ao conversar com a pessoa, ao ver essa pessoa, eu me sinto assim bem. E a glória não é pra gente, a glória é de Jesus. O apóstolo Paulo vai falar, né? Que se ele fosse gloriar alguma coisa, ele se gloriaria em conhecer o Senhor. Era esse o louvor que ele tinha, de conhecer a Jesus. E eu quero orar por você, por mim. Por mim, por você, por quê? Porque nós precisamos disso. A gente precisa sair dessa posição de acusador, de difamador, de julgador, de juiz. A gente precisa sair dessa posição de querer apontar os outros, sabe? A gente precisa sair dessa posição. A gente precisa entender que nós somos filhos. E entender também que mesmo que nosso irmão saia, nós devemos ter um regozijo muito na nossa alma de ver ele retornar. Mas também de orar por ele, né? De o ajudar nessa questão agora. Que vamos orar. Que vamos pedir, Senhor, olha pra mim, eu sou tão pecador. Vou trocar aqui o hino e já que eu volto com vocês.
Senhor Jesus. Pai, não queremos, Pai, muitas das vezes estar nessa posição, Senhor, de julgador, mas muitas das vezes nós estamos nessa posição de julgador, de apontar o erro do outro, de muitas das vezes, Senhor, é até como se ficássemos tristes por alguém que voltou para casa ou por alguém que alcançou a misericórdia de novo. Senhor, mas nos ajuda a se alegrar com os que se alegram. Chorar, Senhor, com os que choram. Tira de nós, Senhor, toda soberba. Tira de nós, Senhor, todo orgulho. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que não convém com a tua vontade. Arranca de nós, Senhor, tudo aquilo que muitas das vezes, Pai, faz-nos inverter essa questão como se a gente não fosse nem teu filho, Pai. Precisamos, Senhor, estar contigo na casa, mas também, Senhor, queremos estarmos felizes. Não queremos, Pai, de maneira nenhuma te servir por meio. E não queremos te passar para as pessoas, Pai, que o Senhor é um Senhor ruim. Não, Senhor. Queremos que o Senhor nos ajude, Pai, para que isso venha a ser mudado em nós. Precisamos de Ti, Senhor. Necessitamos da Tua presença. E trabalha na nossa mente quanto no nosso coração. Faz de nós, Senhor, pessoas melhores. E cria em nós, Pai, coração puro. Renova dentro de nós um espírito, Senhor, reto. E assim, Senhor, eu te peço, continua conosco, Jesus. Amém. Muitas das vezes, se colocamos sim naquele lugar, colocamos Jesus como aquele Senhor ruim, sabe? Como aquele Senhor mau. Como aquela parábola da dracma, né? Da dracma não. Do talento. Que o Senhor vai distribuindo os talentos e tem um que recebe um e enterra. Porque diz, eu enterrei porque tu é mau, tu ajunta onde tu não plantar, e assim vai falando. E o que eu queria, para encerrar meu momento aqui com vocês, é dizer que não venhamos colocar, pelo menos procurar, né? A não colocar no coração das pessoas medo. Sabe? Quantas pessoas vêm, assim, para a presença de Deus, para o ambiente religioso, por medo. Medo de ir pro inferno, medo de Deus o castigar. Não dizendo que não existe inferno, porque existe. Não dizendo que não existe a colheita por aquilo que nós plantamos, porque existe. Porém, cadê, esse Deus tão amado que a gente diz, que a gente quer, sabe? A gente quer receber misericórdia, não queremos que outras pessoas recebam misericórdia também. Como aquele homem que havia ele tinha uma dívida muito grande. E o senhor dele falou, olha, cachorro ali. E o senhor dele falou assim, olha, ele ia praticamente sendo preso. Só que ele clama e pede perdão e pede, ô Senhor, tem misericórdia, porque ele ia ser trancado na prisão. E o Senhor vai falar o que pra ele?
que ia perdoar ele da dívida. E este mesmo rapazinho, que estava devendo ali o rei, que estava devendo o senhor, ele tinha tipo uma pessoa que estava devendo a ele também, uma quantia menor. E quando ele viu aquele rapaz, ele pegou ele, pressionou ele na parede e falou: olha, me paga o que tu me deve. E ele clamou, da mesma maneira que ele clamou, pedindo misericórdia, ele clamou pra ele e falou: olha, tem paciência comigo, eu vou te pagar. E ali, o que acontece? Aquele homem, sem ter pena, botou ele dentro da prisão. Não quis saber não, deixou ele lá. E ali os amigos daquele homem, aliás, as pessoas que viram que o rei exerceu de misericórdia sobre ele, foi lá e falou: olha, ele pegou, recebeu misericórdia aqui, e tinha uma pessoa que parecia que estava devendo ele, e sabe o que ele fez? Cravou ele na prisão. E o rei mandou chamar ele de novo. Como é que pode? Eu te liberei de uma dívida que você estava me devendo, te perdoei, e por que tu não usou de misericórdia por aquele também que estava te devendo? Resultado, aquele homem foi cravado na prisão. Então, a reflexão de hoje, gente, pra me encerrar, né? É sobre isso. É sobre a gente lembrar que a gente também não era essas coisas, não era essas flores cheirar assim, não. Sabe? Ah, eu não bebia, eu não fumava, eu não me prostituía, eu não destruía a família de ninguém. Mas alguma coisa errada a gente fazia. E a gente faz ainda. E o Senhor nos perdoa, o Senhor nos perdoou. E por que não fazer isso com o próximo? Sabe? Porque no momento que a gente talvez precisou de uma palavra, talvez alguém não chegou para dar pra gente. Mas por que não ressignificar isso e dar uma palavra pra alguém que precisa? Fazer aquilo que muitas das vezes você queria que alguém tivesse feito por você. Não repetir a mesma situação, não se permitir replicar aquilo, o mal que fizer pra você, mas procurar dar o fim para aquilo, procurar poupar alguém da dor que talvez você passou. E é isso, minha gente, é isso que eu tenho para falar para vocês, e que esta palavra, de certa maneira, que o Senhor possa alcançar teu coração. Porque sempre a gente precisa de uma palavra, sabe? Sempre a gente precisa de receber algo assim e ficar meditando. Porque essa palavra, ela não volta vazia. Pelo contrário. Tem momentos assim que a gente pensa: oh, Jesus, preciso dizer a mim mesmo que sou fraco, que sou forte. Eu preciso em mim mesmo vencer essas coisas, essas questões. Porque o nosso maior adversário não é o diabo. Por quê, Ruth? Porque o diabo, ele só trabalha ali se você se permitir. Então, o que eu quero falar, que a nossa luta maior é contra nós, é contra a nossa natureza, é contra a gente mesmo, é contra as nossas vontades, é contra a nossa emoção. Por quê? Porque muitas das vezes, quando alguém nos faz mal, a gente quer fazer mal também. Quando alguém se tranca, a gente quer se trancar também. Então, deu pra entender, né? Então é isso, minha gente, ó. Cheiro, que Jesus te abençoe de maneira gloriosa, tá? Pai do Senhor Jesus.